Olá, hoje o tema do nosso debate é cultura. Nós vamos trazer à discussão os projetos culturais aqui no município, as ações e o gerenciamento desta área. E nós recebemos no programa de hoje a Fabiana Kretzer, que ela é da Fundação Municipal de Cultura, do setor de projetos. Fabiana, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, obrigada. Também no estúdio, ao meu lado, o vereador Adriano de Brito, defensor da cultura aqui na Câmara. Estamos aí mais uma vez para um bate-papo legal. Tá certo, vereador, muito obrigada. Também o Márcio Gonzaga, que ele é produtor cultural aqui no município. Márcio, muito obrigada. Obrigado a vocês. E o Acir Osmar de Oliveira, que ele é membro do Núcleo de Estudos Açorianos da UFS, que também já participou, já foi secretário adjunto da Fundação Municipal. Acir, muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tá certo. Bom, para nós iniciarmos a conversa, eu gostaria de falar com a Fabiana sobre a conferência que foi realizada em 2009 no município sobre a cultura. Eu gostaria que tu falasse para a gente sobre os eixos, os principais que foram discutidos durante esse encontro, Fabiana, que foi em 2009. É a gente pontuar, assim, que a conferência, ele é um instrumento bem democrático para a gente poder conversar, né? A sociedade civil está, o governamental está, então é um momento de discussão, é um momento bem democrático, bem bacana nesse sentido. E na ocasião, o Acir também ajudou a montar essa conferência em 2009. Na época, a gente estava discutindo algumas coisas, né? E dentre elas alguns eixos, assim como produção simbólica, né? Porque trabalhar temas complexos de cultura, como essa produção simbólica que se coloca muito na oralidade, né? Essa coisa que se perde. Um outro tema, cultura, cidade e cidadania. O Ministério da Cultura está batendo muito essa cultura cidadã, né? O que é isso? Como é que a gente pode viabilizar isso, esses acessos a essa cultura? Então também foi um outro eixo que depois a gente pode debater, né? Claro. E destrinchar cada um desses eixos. Um outro foi cultura e desenvolvimento sustentável, que daí linka com o próximo, que é a economia criativa. Quer dizer, essas duas discussões foi uma mesa assim que muitas pessoas vivem de arte e cultura, né, numa maneira geral no Brasil. E isso não é pontuado, essa economia não é colocada. Então, nesse momento, esse fórum de discussão foi para a gente, então, pontuar essa questão. E está tendo até uma secretaria especial dentro do Ministério da Cultura hoje, em parceria com outras entidades, Sebrae, uma delas, para aprofundar a discussão da economia criativa. Né, nos colocar também como agentes e produtores e pessoas que trabalham e necessariamente precisam ganhar sua vida com seu trabalho direto e indireto, né? São, como tu falaste, ele é produtor cultural e agente cultural que a gente chama. Então, só na produção, que é colocar um equipamento de som, a sonorização, um palco, já o transporte, um hotel indiretamente, né, com essa produção, ou diretamente, que é o artista em si, que ele também ele é produtor e agente cultural, que a gente chama. Por isso que eu peguei o exemplo do Márcio, né? E também como artista ganhando os cachês, porque senão a gente cai na velha máxima, né? Ah, toca uma musiquinha pra mim, vai na faixa, e aí sempre no diminutivo, né? Ah, uma peça de teatro, mas daí tu pode... Então não, o advogado não vai fazer tudo na faixa, o médico não vai fazer. Então essa profissão, essa profissionalização da cultura a gente também precisa reforçar e sublinhar. Então é uma discussão bem legal, bem atual. E gestão, né, de cultura, que também é uma outra discussão, é uma área muito nova de atuação. Ah, o que faz uma gestão cultural? É diferente de gestão? Quem pode assumir esses cargos? Tem faculdade para isso? Então só quem tem faculdade pode... Então é uma discussão bem bacana e também bem ponta, e acho que a gente precisa de repente... Então esses foram os 5 eixos, assim, que o Acir também foi mentor dessa proposta. Não sei se... Eu só fazendo um parênteses aqui, se me permite, eu acho muito interessante nós estarmos hoje, no mês de abril de 2012, discutindo uma conferência que aconteceu lá em 2009. Mas o que é isso? São loucos? Discutindo uma conferência de 2009? Eu acho que essa conferência, que foi a primeira no município, ela foi um marco. Por que um marco? Nós tínhamos um trabalho, que ainda temos, muito rico culturalmente aqui no município de São José. Temos vários artistas, vários movimentos culturais, vários produtores, como diz bem a Fábio, culturais no município. Mas até aquele ano a coisa vinha meio desgarrada, meio solta. E aí em 2009, para tudo, vamos ver onde é que nós queremos chegar, quais são os instrumentos que nós devemos criar para direcionarmos e darmos um norte a este grupo. E dali para cá,
pautados nesses eixos que a FAB nos colocou, foram criadas algumas ações. Ele não é um trabalho imediatista, é um trabalho que leva um tempo para ser institucionalizado. Mas muita coisa nesse período foi feito, e isso me deixa bastante feliz. E por isso que é bacana, uma das orientações, assim, a gente sempre segue a orientação do Ministério da Cultura, que a gente quer fazer parte desse sistema de cultura, né? É de mais ou menos 2 em 2 anos, para não coincidir com a gestão política e fazer sim uma gestão de governo, né? Que daí ultrapassa essa questão, para poder retomar, discutir, avançar ou ver o que está sensível ainda, né? E é como o Adriano fala, várias coisas, ações são feitas, mas de repente a gente não coloca isso num contexto, né? Aí parece tudo muito solto. O vereador Adriano colocou bem, né? A conferência ela foi realizada em 2009, nós estamos discutindo agora em 2012. O Assir, que também participou da conferência na época como secretário adjunto. Essas deliberações que foram colocadas na conferência, de lá para cá, como é que foi trabalhar essas questões, assim? Olha, eu vejo até pela questão prefeitura e fundação. Primeiro, a manutenção dos equipamentos culturais que nós temos no município já determinam a vontade política do prefeito em dar substância às ações que foram da primeira conferência. Manutenção de um arquivo público, da própria Fundação Cultural, do museu, que são os organismos vivos da cidade, e a continuidade disso e a especialização do seu pessoal dentro. As ações da cultura, que veio depois da conferência, foi a visibilidade a esses gestores culturais, as pessoas interessadas na cultura, essa valorização que nós procuramos dar para o artista, entregar para o artista o endereço onde é que ele deve ir, com quem pessoa ele tem que falar. Isso foi muito importante nessa primeira fase de conscientização, porque deu essa base cultural toda para essa questão da cidadania. O artista deixou de ser o que vai lá tocar uma musiquinha, ele vai fazer um show para o município. E por muitas vezes já tivemos oportunidade de artistas da terra aqui apresentarem-se como artista. Acabou essa questão do diminutivo, né? Passou a ser diferenciado. E nós temos aqui um grande celeiro, né? E eu sempre me bato, é a questão dos oleiros, né? Foi a própria, quando nós na conferência fomos lá falar para os artesãos e principalmente os oleiros, vocês têm que ir, essa conferência é o espaço de vocês. Tornar política pública é isso, é a participação do artesão. Porque o gestor, o administrador da cultura é fácil, né? Olha, coloca no papel, mas não quer saber se onde é que pega o barro. Olha, vamos passar com o carro aí, vamos te levar para tal lugar, mas não tem toda. Aí passamos a dinâmica de onde é que veio o barro, aí começou o estudo e o artesão, o oleiro principalmente, começou a se sentir: opa, eu sou artista, você é o artista, você é o artesão, porque ele participar de uma conferência municipal de cultura que de suma importância para todo aquele trabalho de salvaguarda da cultura, né? E isso nos deixou com caminhos, e foi depois esse novo jeito de caminhar assim que está nos levando. Vamos andar muito. O apoio aqui da Câmara de Vereadores, através do vereador Adriano, que é inegável a ligar a figura do Adriano à cultura, realmente é como diria, nosso porto seguro, porque precisa de lei, estabelecer. Nós precisamos fazer ainda um edital de substância às ações culturais, o edital de cultura. De onde é que nós vamos buscar esse dinheiro para que as obras, toda movimentação cultural do município não se perca? Nós temos artistas internacionais que estão aí convivendo. Plínio Verani, Beta Manfredo. Isso aqui, São José, aqui do centro histórico. Né? Quando tu falas nos oleiros, né, tem a coisa simbólica, porque simbolicamente o modo de vida dele se mantém até hoje no município século XXI. Tem a produção imaterial, que é o saber, aquele conhecimento que eles têm, e a produção material, que são os objetos. E esses objetos têm formas
utilitária, tem forma de arte, muitos já foram para outros segmentos. Então é bem complexo, né? E como o Assir falou, precisa regulamentar essas coisas para que as pessoas tenham acesso a captar os seus recursos para caminhar os seus segmentos, né? E profissionalizar cada vez mais. E um edital de cultura, tendo um fundo de cultura, que é um dos nossos objetivos e uma das exigências também do Ministério e um dos objetivos da Conferência de 2012 que a gente quer é justamente que se formate esses instrumentos mais democráticos e, junto com o conselho, por exemplo, que se crie, essa gestão fique partilhada com o gestor da fundação, junto com esse conselho. Né? E aí esse diálogo vai ficar mais fácil com a sociedade civil. Parece fácil a gente estar falando assim, né? Mas é como vocês falaram, o Adriano falou ainda há pouco, nós de 2009 até hoje a gente está caminhando com algumas ações, depois a gente pode até colocar. E hoje a gente ainda se vê num debate com essas coisas. Puxa, mas isso é tão básico, né? Qual a dificuldade? Porque o exercício, né, da cidadania é complicado mesmo, né? Olha só que interessante essas falas, eu gosto disso. Chegou o momento agora de nós fazermos essa análise desse período que nós passamos da conferência até aqui, pararmos mais uma vez, aí o Márcio, que é um incentivador para que se realize a segunda conferência, e já recebi a boa notícia da Fábio também, o Márcio já estava mais inteirado de que irá acontecer, para que a gente agora, olha, foi diagnosticado, foi feito esse movimento, e agora? Qual o próximo passo? Nesse levantamento, nesse inteirinho, nessa caminhada, nós fizemos algumas ações. Entre elas, a Fábio também participou conosco, nós fizemos o Encontro Municipal dos Oleiros. Lembra disso, Fábio? Onde o mau tempo atrapalhou um pouco o processo, mas a gente chegou a uma conclusão muito interessante, que dentro desse nicho da olaria, desse grupo, dentro da própria olaria, nós percebemos várias vertentes, vários segmentos. Dentro da olaria nós temos a olaria mais original, que possa, mais pura, mais primitiva, até uma olaria muito moderna, convivendo no mesmo espaço social. Então, do primitivismo a esse modernismo, temos várias fases facilmente diagnosticadas. Há algum tempo atrás, e não é crítica, mas há de se observar, foi criado a Rota do Oleiro. Sim. Né? E a Rota do Oleiro veio e foi diagnosticado onde é que nós temos olaria no município. E a coisa parou ali. Além de ser diagnosticado quem ali está, nós temos que dar o próximo passo, é identificar de que forma acontece aquela produção cultural. Registrar o seu vizinho, de que forma está sendo desenvolvida aquela atividade, colocarmos isso no papel e gerar projetos ou recursos para que possamos estar mantendo toda essa fase, porque senão a coisa vai se perder. Então eu acho que um dos objetivos desse segundo momento é esse, né, Fábio? Márcia? Até nós vamos entrar no intervalo agora, mas nós vamos voltar, até eu quero conversar com o Márcio, que participou da conferência de 2009 e foi adiante para Brasília também, tu participou, né? Então nós vamos conversar um pouco mais com o Márcio também sobre essa questão, para ver como a conferência também deu bons frutos, continua sendo discutida, já faz algum tempo, mas ainda é importante a gente discutir e falar sobre ela. Então nós voltaremos a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Bom, nós voltamos a falar de cultura aqui em São José no segundo bloco. Agora eu vou conversar com o Márcio, que ele participou da Conferência Municipal em 2009, que iniciamos falando sobre ela. Após a Conferência Municipal, vem as diretrizes estaduais e de lá vai para Brasília para falar sobre a cultura de forma nacional, né, Márcio? Lá em Brasília, como é que funcionou esse encontro que tu falou que é realizado de 6 em 6 anos? Como é que funcionou esse que tu participou? Essa questão até de entrar em 6 em 6 anos é já para impedir, né, que a política nacional ela seja quebrada em função do governo. Sim. Né? Então eles já fazem de 6 em 6 anos. Né? Isso está em vigor, tal, e a municipal, na realidade a conferência municipal que foi feita, foi com esse objetivo de fazer parte do sistema nacional. Né? Então, primeiro foi feita a conferência municipal, depois foi feita a estadual, dessas são retiradas diretrizes e criou-se uma delegação que foi por votação, né, dos participantes, que essa delegação foi até Brasília para defender as diretrizes do Estado. Né?
na realidade isso não é do Estado, né? São diretrizes estaduais que vai funcionar para o país inteiro, mas cada estado tem seus momentos peculiares para poder trabalhar, né? Tipo, é diferente a gente trabalhar aqui no Sul, que todos entendem a gente como gaúcho e tal, e que na realidade não são. Porque é interessante, assim, eu negro, que faço parte do NAM, por exemplo, Núcleo de Atores Negros aqui de São José, que a gente tem um trabalho bem interessante, estava conversando com a Assi, e que dentro de um trabalho que a gente faz, a gente trabalha com vários segmentos dentro de um único espetáculo, com a música, com a arte plástica, com o teatro, dentro de um único trabalho, e a gente vai até Brasília e se identifica com um grupo também, grupos negros e tal, e eles não conseguem, a gente até então não tinha essa visibilidade. Lá no Sul existem pessoas que trabalham com a etnia afrodescendente e tal, e defendendo e tal. Então, eu acho assim, essa discussão toda é interessante até de início, porque é nesse momento da conferência, por exemplo, que a gente consegue, o produtor cultural consegue se ver, né, e ver a necessidade, e ver que a necessidade dele não é só dele, na realidade, é de uma série de segmentos. Né? E como é que a gente pode resolver essa questão das necessidades, que não é só você criar um espetáculo, apresentar um teatro de 40 minutos e achar que isso ali vai ser resolvido, porque por trás disso tudo a gente está 6 meses trabalhando para poder botar um negócio em prática, né? E aí tem a questão de transporte, como a Fábio bem falou, tem a questão do espaço para poder ensaiar, da locação, da alimentação, do ensaio e série de fatores, né? Som e por aí vai. Manutenção desse grupo, né? Então, eu acho que essa conferência inicial, ela veio para fortalecer os segmentos com os produtores culturais. Mas dali para frente, a gente está precisando, o que era para ser feito, que já é previsto já no Sistema Nacional de Cultura, que cada município e cada estado, ele tem um conselho, né? Um conselho que venha a trabalhar com um plano municipal de cultura. Sim. E para isso tem que ser feita uma lei, tem que ser criada uma lei, que é como a gente estava comentando, não tem um porquê de a gente estar discutindo cultura aqui, e se de repente o nosso vereador Adriano não conseguir, em forma de lei, aprovar isso na Câmara de Vereadores, e aí o negócio está perdido. Então a gente precisa de uma ferramenta que realmente seja legal, seja aprovado na Câmara de Vereadores. Isso na realidade já vem sendo discutido há um certo tempo, já vem nós conversando temos com a uma Fábio. lei no ano de 1999, que é a criação do Conselho Municipal de Cultura. Ela está aprovada, só que ainda não foi colocado em prática esse conselho. O que está faltando para que esse conselho... Democraticamente agora, né, mais democraticamente, o sistema prevê que esse conselho, então, seja paritário e não com nominata do executivo. Né? Só uma nominata do executivo. Esse paritário para quem está nos assistindo? É 50% governamental e 50% não governamental, ou seja, sociedade civil e gestão em comum acordo, né? E que seja um dos nossos objetivos na segunda conferência, que depois da plenária seja feito a eleição do conselho. Que daí a conferência legitima a posse, né, desse conselho. Claro que aí depois tem todos os instrumentos legais e a gente conta com a Câmara, com o vereador Adriano, né? E com os demais vereadores. E com os demais vereadores, com certeza, né, pra gente, assim, dar esse passo importante e profissionalizar a área da cultura, né? E então um dos objetivos é justamente depois da plenária, depois de discutir os objetivos, o que está sensível, ter a eleição do conselho para ele ser também um instrumento de gestão. Para ser um instrumento de gestão. E olha que interessante o que o Márcio coloca, que lá em Brasília, negros lá do norte ou do nordeste brasileiro não conseguem diagnosticar um negro aqui no sul do Brasil pela questão histórica de que no sul só existe gaúcho, só existe loiros de olhos azuis. Esse desconhecimento, essa falta de informação também acontece no município. Não nessa questão talvez do negro ou etc, mas nas questões mais peculiares, como exemplo que eu citei há pouco do oleiro. De repente tem uma produção de olaria aqui nesse local que desconhece que o seu vizinho também está produzindo de uma forma diferenciada. O que vai nos garantir o conhecimento, uma leitura de quem somos, o que estamos fazendo, para onde vamos, é o Plano Municipal de Cultura. Que é o próximo passo após a eleição do Conselho. E aí não podemos ficar só também num conselho gestor, num plano que venha dar o nosso norte. Nós precisamos de um outro elemento fundamental,
que é um fundo municipal de cultura que seja incentivador das produções culturais. E viabilizar, como o Assir falou no primeiro bloco, já não sei se está no segundo, né? Terceiro. No primeiro bloco, que ele falou dos editais de cultura. A hora que cria o fundo, o efeito cascata é Ministério da Cultura e a Fundação Catarinense de Cultura como órgão gestor de cultura do município, que infelizmente ainda está atrelado ao esporte e ao turismo, né? Uma das lutas assim do Estado é que a gente consiga fazer essa fragmentação, claro, as interfaces, os diálogos sim, mas não a interdependência como ela está montada, né? Essa questão da interdependência da cultura, turismo, esporte... Não, mas isso é no Estado, né? Mas acaba também prejudicando algumas ações que poderiam ser para a cultura, deixando a cultura em segundo, terceiro plano, como tu colocou aquela... Se me permite, Fábio, eu me preocupo com isso, assim, essa questão de... Quando se cria um fundo municipal de cultura e se cria um conselho, vai te possibilitar destinar uma verba X para esse fundo, para esse conselho, né? Tudo que for feito em função da cultura terá que ser passado por esse conselho para aprovar ou não aprovar. Né? Então, aí a gente tem essa questão da distribuição dos recursos de forma adequada para a cultura. Né? Da forma que a gente tem hoje, atual, de repente, a gente não consegue ter transparência do que é destinado realmente para a cultura do que é destinado para outra área, do esporte, né? Então, eu acho que essa questão da criação do fundo, da criação do plano municipal de cultura, ele vem a fortalecer nesse sentido, né? Posso falar? O Assir pode também falar sobre isso. Eu acho que a tua pergunta ela foi fundamental aqui e a gente acabou puxando, estendendo outros assuntos e não respondemos. Se nós temos uma lei de 1999, o que está faltando para que ela seja implementada? Olha, 1999, mais de 10 anos, 99, não é isso? Sim. Mais de 10 anos e a coisa não aconteceu. Por quê? Simples a resposta. Porque cultura nunca foi prioridade nos governos. Nós tivemos secretários preocupados com a cultura, daqui o Assir, preocupados com essa questão que está ao presente. O Assir, que já foi secretário adjunto aqui no município, eu já fui secretário de cultura por 2 vezes. Nós insistíamos, nós discutíamos e muitas vezes batia aqui no Legislativo e voltava, ou o Poder Executivo não tinha tanta abertura ou uma discussão de investimento como tem que ser feito, e aí São José vem se arrastando ao longo dos tempos com grandes produtores culturais, porém sem os incentivos necessários. Eu acho que agora nós estamos vivendo um momento histórico e não podemos perder esse momento. Nós acompanhamos agora um processo que é o seguinte: temos uma Fundação de Cultura que foi criada em 2005, consistente já. Aprendemos muito nesse caminhar. Com um grupo ali que está se desdobrando, procurando desenvolver a cultura da melhor forma possível no município. Temos um Poder Executivo preocupado em investir neste grupo. Temos na Câmara de Vereadores um grupo de vereadores interessados em apoiar tais projetos. Então nós não podemos perder esse momento. Ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem. Nós estamos num ano eleitoral, ninguém sabe se o Adriano de Brito vai estar aqui, que é um lutador, se o professor Assir vai estar, se a FAB continuará, se o prefeito será esse. Ninguém sabe se a secretária da Cultura continua ou não continua. Então nós temos que aproveitar esse momento histórico onde todos os ventos acenam para o mesmo lado e partirmos para uma questão mais concreta, aprovarmos esses projetos, já que é de interesse do Executivo e do Legislativo e da comunidade em geral, para que, se nós não estivermos aqui nos próximos anos, nós deixaremos documentado. E aí, seja lá quem estiver sentado, vai ter que fazer com que a lei se cumpra, porque é lei. Por isso a necessidade, por isso a importância de ter feito em 2009 a conferência, de caminharmos até aqui avaliando, e agora temos sim que realizar a segunda conferência para concretizarmos esse desfecho final. Assir, tu participou da primeira conferência, também como secretário adjunto, essa questão que o vereador Adriano de Brito colocou. É de suma importância, porque, olha só, quando existem essas ligações cultura, esporte, turismo, a preferência vai sempre do gestor. O dinheiro vem, o recurso, lá dentro do orçamento está, X para a cultura, X para esporte, X para turismo. Aí o gestor que assume, às vezes não tem um perfil dos 3, tem um perfil de um.
Se ele é para o esporte, ele vai tender para o esporte, porque as ligações com ele são com o esporte. Se ele é culturismo, a mesma coisa, e assim se faz com a cultura. A questão da cultura, se não tendo firmado em lei, como bastante propriedade diz o Adriano, ela perde o rumo. Ela perde o rumo. Porque daqui a pouco entra uma pessoa que gosta do teatro, nós temos o Adolfo Melo ali, aí só faz teatro. Ele está fazendo a parte dele de cultura. Como agora nós temos no arquivo, fizemos, eu espero que não seja a única cartilha de patrimônio, mas pelo que até onde me vai meu conhecimento, que eu tenho visto, procurado, fizeram uma cartilha de patrimônio histórico. O município aqui de São José. Isso era para dar notícia nacional, porque é assim que se preserva, com lei. Então não tem. E se nós queremos bem a cultura, é necessário que supere-se essa grande pedreira que tem aí na questão do Conselho Municipal de Cultura, para que as outras coisas possam ir acontecendo dentro da conferência e com o edital efetivando, dando oportunidade para todos os produtores, todos os artistas. Aí não é o A, o B, o C, o D. É quem fizer o melhor projeto, leva e executa. E só para amarrar, o que eles estão falando é criar política pública, né? É a nossa grande dificuldade, criar essa política pública. Daí, independe das peças que vão estar, já existe o plano, por exemplo, de cultura, que as diretrizes máximas, né? E depois a priori, assim, vão trabalhando, mas aí já existe isso. Então, a dificuldade é criar essas políticas públicas que o Assir e o Adriano bem colocaram. Nós estamos novamente entrando no novo intervalo, vereador, nós já voltamos, mas só para reforçar essa questão dos dois primeiros blocos que nós comentamos sobre essa política pública, com a criação do Conselho, Plano Municipal de Cultura e o Fundo, vamos poder fazer parte do Sistema Nacional e assim uma política pública mais permanente, porque vai depender de governo municipal, né? Bom, então nós vamos voltar no próximo bloco com o assunto cultura aqui em São José. Até lá!